Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Aleluia, que louvor maravilhoso. Este assunto que vou abordar agora é muito importante, porque Jesus dá início ao seu ministério e ele vai escolher os seus 12. O Senhor me chamou a atenção a respeito de algumas coisas que eu preciso saber. Porque quando o Senhor nos chama para uma obra, Ele vai trabalhar em nós. Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos trazer ensinamentos importantes. Mas o Senhor me trouxe uma revelação e eu quero passar para vocês aquilo que o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu vou dar início a este assunto
lendo um texto que está lá em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, que diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pecadores. Pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Bom, nós sabemos que Jesus chamou mais 8. Aqui, esse texto está falando sobre Simão e André, quer dizer, Pedro e André, e Tiago e João. Mas nós sabemos que Jesus ainda escolheria mais 8, né? No capítulo 3, no versículo 13, nós lemos: E subiu ao monte e chamou para si os que quis, e vieram a ele. E nomeou 12, para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Bom, aqui está a lista completa dos 12. Talvez você não sabe ou você nunca pensou. Por que Jesus ia logo pela manhã ao Monte das Oliveiras? Deus precisa que o nosso espírito esteja em paz. E como nós iremos aprender a conservar o nosso espírito em paz? Na oração. Se o crente ora pela manhã, o restante do dia será de bênção. Mas quando o crente fica dias sem orar, ele fica estressado no emprego, porque o seu espírito não está em paz para lidar com os problemas do dia. Então, esta é a primeira regra para ser formado em você um discípulo preparado para a obra de Deus. Jesus chama os seus 12. E agora Jesus vai passar a ensinar a eles sua palavra. E eles vão ver o que Jesus irá realizar, o que Deus irá realizar através de Jesus. Jesus iria expulsar demônios, curar os enfermos e trazer a palavra do reino, suas parábolas importantes, seus ensinamentos. E os 12 caminharam do lado de Jesus bem de perto, porque esses seriam as colunas da igreja em Jerusalém. De maneira nenhuma Deus vai
poder trabalhar em você se o seu espírito não estiver em paz. Porque precisamos estar em paz com Deus e conosco mesmo, para poder ouvir o Espírito Santo, para poder discernir suas palavras. Aleluia! Para nós podermos nos submeter às suas ordens. Então, Jesus, durante 3 anos e meio, ensinou muita coisa aos seus discípulos. Aquilo que Jesus não ensinava verbalmente, através de palavras, Jesus iria ensinar na prática. Entende? Muitas coisas os discípulos iriam observar em Jesus para depois praticarem. Até que a hora chegaria em que Jesus iria chamar eles e iriam enviar de 2 em 2 a pregar o evangelho, expulsar demônio e curar os enfermos. Aí viria a prática. A mesma coisa acontece quando o Senhor te chama. Não pense que você está pronto, né? O Senhor chamou você, agora Ele vai preparar você. Então é importante que você mantenha o seu espírito em paz. Por quê? Ele trará lições no teu cotidiano, lições lá no teu emprego, não é? Lições na tua casa, na igreja, no convívio com as pessoas. Você vai aprender com Jesus a suportar as perseguições. Jesus vai colocar pessoas no teu caminho para você evangelizar. Jesus vai colocar enfermos para você orar por eles. Uma coisa eu aprendi, que um ministério começa quando alguém bate na tua porta e pede socorro a você, sabe? Ele bate na tua porta e fala, não dá para você fazer uma oração por mim, não? Não dá para você ir lá. Eu me lembro que uma certa vez eu estava dormindo, eu já era casado, mas minha esposa, nós estávamos dormindo, e nós tínhamos um portão de garagem que ele tinha sido estourado com a enchente que deu aqui. Os carros passavam na rua e fazia aquelas ondas, e as ondas arrebentaram com o portão. E eu mantinha ele só encostado, ele estava travado. Eu botava uma pedra, assim, um tijolo de cimento, e segurava ele ali. Se alguém empurrasse, abria. De repente, na madrugada, alguém bate na janela e me chama, e eu vou atender. Era um jovem. Ah, pastor, meu pai está passando mal, vai lá na minha casa orar por ele. E eu falei, espera um pouquinho. Eu me arrumei e fui lá orar o pai dele. Bom, antes disso, muitos já tinham me chamado. Mas depois de um bom tempo eu aprendi que quando isto acontece, está dando início o seu ministério, o seu chamado. Mas isso não significa que você já está pronto. Na verdade, nós não podemos achar que estamos sempre prontos, porque sempre temos alguma coisa para aprender. Então, o que eu vou passar para você aqui são revelações que o Espírito Santo me dá no momento de calmaria, no momento em que o meu espírito precisa estar em paz para poder ouvi-lo. Não pense que é você que chama Deus para falar com você. É o contrário. Deus vai chamar você para tratar com você. Mas Ele só vai fazer isso quando você começar a dar atenção a Ele. E como nós começamos a dar atenção a Deus? Através de sua palavra. Quando nós meditamos sua palavra, quando nós obedecemos sua palavra, isso vai chamar a atenção a Deus. Mas não é durante uma semana, um mês, durante toda a tua vida.
meditar na palavra e obedecer a palavra. Então, chegou um dia que o Senhor quis me dar esta revelação. E ela está escrita aqui no meu caderno de revelações que o Senhor me dá. Existem revelações simples, mas existem revelações da palavra que Deus dá ao seu profeta. Deus me chamou para ser seu porta-voz. Deus me chamou para ser profeta. Eu tenho certeza disso. Aleluia. Porque Deus tem me usado para muitos, sabe? Mas primeiro Ele me treinou. Eu me lembro quando o Senhor começou a falar diretamente comigo. Entende? Eu já era casado. Isso já faz muitos anos, né? Foi logo que eu me casei, que o Senhor me chamou para falar mais diretamente comigo. Então, veja bem, eu me casei, mas a minha vida de comunhão com Deus eu mantive. Existem pessoas que casam e perdem a comunhão com Deus. Não, eu me casei, mas continuei mantendo a minha comunhão com Deus. Deus estava esperando eu me casar. E isso aconteceu quando eu tinha 28 anos. Entende? Durante 10 anos eu orei, pedindo um casamento. E nesses 10 anos eu não tive contato com o sexo feminino. Eu esperei no Senhor. Nesses 10 anos, eu tive as lições, aprendi as lições com Deus, de modo simples. Quando eu me casei, eu comecei a aprender coisas diretamente com Deus de um modo mais poderoso, mais efetivo. Então, o que eu vou ler para você foi o que Deus me falou muito forte a respeito dele nos treinar para a sua obra, o que ele exige de nós. E há poucos instantes atrás eu senti de colocar esta mensagem para você meditar juntamente comigo. A maior parte do ministério de Jesus foi de ensino. Entende? Ninguém faz a obra de Deus só por oração e poder de Deus. Todo pregador tem que ter bagagem. Todo pregador tem que ter conhecimento da palavra. Entende? Antes de eu ensinar, eu preciso aprender. Então, desde 1982, eu tenho aprendido mais de perto as palavras do Senhor. Antes de 82, eu tive um aprendizado mais supérfluo. Foi aquela parte da adolescência para a juventude, porque eu fui batizado nas águas em 77 e só em 86 que eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu era batista. E quando eu comecei a aprender a ouvir o Espírito Santo, foi quando Deus me tirou da Igreja Batista e me colocou na Igreja Assembleia de Deus. Então, a primeira revelação que o Senhor me deu neste período aqui foi a preparação que nós temos que ter para poder ouvir e aprender os seus ensinamentos mais profundos, com relação a ser formado para ser um ministro, para ser um obreiro da obra de Deus. Assim diz o Senhor: o Senhor me falou sobre um princípio.
ele disse discussão. Entende? Ele mandou eu me poupar das discussões. Então ele disse assim para mim: toda discussão tem uma origem. Paulo discutiu as minhas palavras para defendê-la. Agora, as reações dependem das palavras, pois se for uma palavra de advertência, haverá uma reação. Se for uma palavra de amor, haverá também uma reação. Mas se for uma palavra dura, com ira, sem amor, talvez haverá discussão, aí resta saber como reagir. Então Deus chamou a minha atenção. Como você reage a uma discussão? Então ele cita Paulo, que Paulo defendia a palavra de Deus. Mas quando Paulo chegou a defender a palavra de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Diz que Paulo ficou mais ou menos 3 anos isolado, numa região das Arábias. E nesta região Deus trabalhou no espírito de Paulo para formar Paulo espiritualmente. Não pensa você que é no seminário que você vai aprender tudo. Não. Realmente, as maiores lições que nós aprendemos é diretamente com o Espírito Santo. Então, ele começou a falar comigo sobre ter o espírito, o nosso espírito em paz. Então, nós temos que saber reagir a uma discussão, porque uma discussão pode inflamar tanto e virar contenda e virar briga, não é? Então, a primeira coisa que ele chamou a minha atenção: discipline-se. Quando você estiver ouvindo uma palavra dura, discipline-se. A disciplina que ele me diz é o quê? Mantenha o meu espírito calmo, porque quando você recebe uma palavra muito dura que te ofende, o teu espírito fica agitado. Aleluia! Então é importante você ouvir para depois responder. Nunca responder sem ouvir. E quando você responder, responda com o espírito calmo. Quem é que vai responder com o espírito calmo se primeiro não passou no Monte das Oliveiras? É importante você passar no Monte das Oliveiras primeiro, para depois de trabalhar, para depois fazer as suas atividades durante o dia. Você não sabe o que vai te acontecer. Então ele me chamou a atenção a respeito de uma coisa. Ele me disse: gesticule-se menos. Já viu aquelas pessoas que falam gesticulando, e aponta para cá e aponta para lá? Realmente, geralmente, a maioria das pessoas que fazem isso estão querendo se aparecer. Deus, ele não quer que você fique se aparecendo, sabe? Existem pessoas que quando chegam no ambiente, ele quer se passar como o dono da cocada preta. É aquele que está acima de todos. Ele está chamando a atenção para si. Mas Deus, ele nos ensina que ele é que vai fazer as pessoas se despertarem para nós que somos canais dele. Então é importante que você se discipline. Entendeu? Nessa questão. E depois você tenha controle do seu corpo, sabe? Nós temos que ter controle do nosso corpo, nós temos que controlar o nosso corpo por causa de quê? Por causa das reações. Existem pessoas que apontam o dedo no rosto do outro, xinga, perde o controle, não é verdade? E ele me disse mais: fuja das conversações tolas. Quer dizer,
Não perca seu tempo com coisas que não vai te edificar. Você já viu? Tem pessoas que têm um vazio tão grande que o que ele fala, ele só fala dele. E quando ele fala dele, ele fala aquilo que o espírito do diabo coloca nele, porque ele é vazio de Deus. Por isso é importante tudo começar com o Monte das Oliveiras. Jesus teria um dia cheio e ele precisava o quê? Se encher de Deus. Nunca nós podemos estar vazios de Deus. Nós temos que estar sempre cheios de Deus. Você estando cheio de Deus, você se controla melhor. Outra coisa que ele me chamou a atenção, ele disse: fale pouco, só o necessário. Não fale muito, fale pouco. Nós gostamos de falar muito, mas quem fala muito com Deus, fala pouco com o homem. Sabe? Quem fala muito com Deus, ele prefere o silêncio, mas quando ele abre a boca para falar, ele vai falar das coisas de Deus. Crente que não fala das coisas de Deus, está falando mal dos outros, está falando mal do pastor, está falando mal da igreja, está falando que vai comprar isso, que vai ser aquilo, que vai fazer um curso, que vai fazer isso. Ele só fala das coisas da terra. Quando nós estamos cheios de Deus, nós falamos de quê? Das coisas de Deus, das coisas do céu. Porque isto é o mais importante para o cristão, as coisas de Deus. Quando o crente é vazio, ele só fala dele mesmo, entende? Quando o crente é vazio, ele fala dos problemas dele, ele fala que está passando uma luta muito grande, mas quando você é cheio de Deus, ninguém diz que você está passando uma luta muito grande, sabe? Aquele que está cheio de Deus vence as batalhas. Nunca você vai conseguir vencer as batalhas vazio de Deus. Então, isto é o início. Jesus mostrou isso na prática. Quantas vezes os discípulos acordaram, cadê Jesus, cadê Jesus? Eles descobriram que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. E quando eles descobriram que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, alguém disse, não, ele está lá no monte, vamos lá ter com o mestre, aleluia. E quando eles encontravam o mestre já estava revigorado e Jesus saía para a sua missão, revestido de Deus, porque ele já tinha falado muito com Deus, agora não precisava falar tanto com o homem, mas se ele precisasse falar muito com o homem, ele falaria das coisas do reino dos céus. Aleluia! Agora, o Espírito de Deus me chamou a atenção sobre o tempo, né? Qual o tempo que você dá para Deus? Você dá muito tempo para Deus ou você dá pouco tempo para Deus? Quando você vê um crente que ele é vazio, é porque ele não dá nenhum tempo para Deus. É importante que você dê um tempo para Deus. Tem gente que diz assim, eu não tenho tempo. Não, para Deus nós fazemos o tempo. Nós levantamos mais cedo porque nós precisamos ter um tempo com Deus. Entende? Ou dormimos mais tarde porque nós gostamos de orar antes de dormir. Conforme Deus te orientar. Ou levantamos no horário da oração da madrugada, às 3 horas da madrugada, para buscar Deus, para se renovar. Então ele me chamou a atenção a respeito do tempo e me disse, há tempo para tudo, há o tempo da vida, que é um ciclo, poderá ser maior ou menor, de acordo com que cada um souber lidar consigo mesmo. Poderá ser maior ou menor para Deus, ou poderá ele viver muito ou viver pouco. Nós temos que aprender a lidar com o ciclo da vida. Há pessoas que ficam doentes porque têm uma vida amarga.
Já foi descoberto que uma vida amarga, sabe, morre de câncer. Uma vida estressada morre de câncer. É por isso que é importante você passar lá no Monte das Oliveiras, renovar o teu espírito para que ele tenha paz. E durante o dia você não tem uma vida amarga, você tem uma vida doce. Sabe o que é uma vida doce? Uma vida doce tem humor. Uma vida doce tem a graça de Deus. Aleluia! Sim, tem a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a presença de Deus nele. Isto é importante. Você vai defender o tempo do Espírito Santo contra as pestes que Satanás cria neste mundo para matar o homem antes do tempo. Então nós temos que aprender isso. No ciclo da vida, eu quero viver bastante para quem? Qual o teu objetivo? Você quer viver bastante para você, viver bastante para sua esposa, viver bastante para o seu filho, viver bastante para sua família ou viver bastante para Deus? Você decide. Há aqueles que vivem o seu tempo da mesma maneira que começou. Eles não mudam nada. Vivem estacionados, não avançam. Vivem estacionados, não avançam. Não quer dizer, você encontra com aquela pessoa, daqui um ano encontra de novo, daqui 2, 5, 10, 20 anos você encontra aquela pessoa, não mudou, não tem nada novo para te falar, para acrescentar. E eu estou me referindo a respeito daqueles que se diz crente, daqueles que se diz servo de Deus. Eles não mudam. Por que eles não mudam? Porque eles não deixam Deus trabalhar na vida deles. Eles nunca estão no Monte das Oliveiras. Eles sempre acordam pela manhã apressado e vão trabalhar apressado e voltam estressado e dizem, hoje eu não vou na igreja. Então essa pessoa nunca vai mudar. Quando Jesus chamou os 12 e disse assim, ó, como se dissesse assim, ó, vem vocês 12 aí e eu vou transformar vocês em quê? Pescadores de homens. O que eles eram? Pescadores de peixe. E Jesus usou dessa ilustração para falar sobre a transformação que ele iria fazer na vida dos discípulos. Chama você e diz, eu vou fazer de você uma outra pessoa. Ele vai dizer o quê? Eu vou fazer de você um embaixador do reino. Aí enquanto você, olha como você está diferente. Aí daqui mais 5 anos, olha como você está diferente, porque quando você vem conversar comigo, você fala das coisas de Deus, você fala daquilo que você aprendeu. Quanto tempo você tem dado para Deus trabalhar na tua vida? Mas há aqueles que investem na vida e alcançam outros ideais. Então, se ele tem a intenção de ser engenheiro, ele vai estudar para aquilo. Quando você encontra com ele daqui 10 anos, ele é um engenheiro. Poxa, você é um engenheiro. Você se formou. Não é isso? E quando você encontra com aquele irmão que já não vê há muitos anos, e quando você encontra ele ainda é membro de igreja, ele não deu atenção ao chamado de Deus, ele está com a vida derrotada. Mas cada um é responsável pelo que faz. Mas existe o tempo de Deus. Deus tem um tempo para aperfeiçoar o homem em sua obra e também para fazê-lo trabalhar em sua obra. Aperfeiçoar o homem em sua obra e fazê-lo trabalhar em sua obra. Esse aperfeiçoar se chama treinamento. Deus sempre está nos treinando. Ele usa as coisas da vida, os momentos da vida para nos treinar. Entende? Há tempo para aprimorar o que já aprendeu. Há tempo de escolha, há tempo de aprender, há tempo de prática. Então, Jesus muitas das vezes estava lá ensinando seus discípulos, ensinando. De repente, Jesus fala assim, agora vocês que vão fazer.
Tem o tempo da prática, mas o tempo da prática nunca vai chegar se você ainda não foi formado no tempo do aprendizado. O Espírito Santo quer ensinar, e se ele achar alguém que o entenda, ele mostrará cada tempo que será escolhido para cada pessoa em particular, pois cada um tem uma obra distinta. Quer dizer, ele vai chamar você. Se você der atenção para ele, ele vai treinar você naquele chamado que ele escolheu para você. Cada um tem uma chamada distinta, quer dizer, uma chamada particular, uma chamada que se tornará visível, por isso é distinta. Deus me chama e diz assim: eu vou te formar desta maneira, e quando encontrarem você, vai ver que você é uma pessoa diferente. Entendeu? Dando-me atenção, eu farei enxergar os tempos que poderão se prolongar. Se me acompanhar, mostrarei um futuro promissor de grande realização. O aprendizado com Jesus vai depender, o tempo poderá se prolongar, dependendo se você aprende as lições mais rápido ou se você é lerdo no aprendizado. Quando é que a gente é lerdo no aprendizado? Quando nós damos lugar mais às nossas emoções e os desejos do que ao Espírito de Deus. Eu tenho que matar a minha carne, entende? Eu tenho que matar a minha carne. Não é porque eu estou já entrando numa faixa de idade que já vai vir a velhice para mim, que eu paro no meu aprendizado. Não, eu tenho que continuar caminhando com Deus. Eu não sei o que está lá na frente para mim, então eu tenho que caminhar com Deus. O que Ele está me ensinando agora é visando alguma coisa lá na frente. O que você aprende hoje, você vai ensinar alguém amanhã. Você vai poder dizer assim: eu passei por isso e posso te ensinar a respeito disso. Eu também tive meus problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o tempo poderá mudar, assim como verão, outono, inverno, primavera. Há tempo para plantar, há tempo para regar, há tempo para cuidar, há tempo para colher. Primeiro planta. Entende? Que tempo é esse de plantar? É tempo para aprender. Aí vem o tempo de regar, é o tempo de conservar aquilo que você aprendeu. Aí depois, há tempo para cuidar, entendeu? É o tempo que você tem para não perder aquilo que você aprendeu. E há tempo para colher. Agora vai vir o tempo de um ensinamento, o tempo que você vai levar para você ensinar a outros. Mas primeiro, você é plantado, Deus vai regar a sua vida, Deus vai cuidar de você. Que tempo você está dando para Deus? Nós precisamos dar tempo para Deus para aprender as verdadeiras lições. As verdadeiras lições são as lições do Espírito Santo. É preciso cuidado com cada tempo, pois eles poderão mudar. Tudo dependerá do cuidado que cada um teve em sua geração. Quando chamo o homem, eu farei o seu tempo, se ele o permitir. Trabalhando comigo, eu plantarei o meu reino dentro dele e o farei crescer. Está vendo? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz crescer. Como nós crescemos através do Espírito Santo? Nos diminuindo, entende? O teu eu tem que estar morto. O tempo poderá mudar. Se ele escolher bem e deixar o meu senhorio cuidar de tudo, se ele dedicar-se e ouvir para mim e viver para mim, tudo farei para minha glória, e assim mudarei o curso de sua vida, pois o que era mal se tornará um bem, pois o que for maldição farei que se torne bênção. Existe o tempo do meu espírito e o tempo das emoções. É o que eu estava falando sobre a morte do eu. O eu atrapalha a obra do Espírito Santo. Qual será a expectativa para aquele que só viveu suas emoções, só viveu na carne?
Qual será as expectativas de Deus na vida deste homem? É a morte. Ele não vai ter nada para oferecer. Mas se eu tiver livre acesso ao curso da vida, farei que seja livre, então realizarei uma grande obra. Então, Deus, através do Espírito Santo, vai nos libertar dos nossos desejos. E através do Espírito Santo, ele vai trazer ensinamentos importantes para nós. É aí que vem o crescimento espiritual. Na vida, há de tudo. Como há tempo bom, haverá tempos difíceis. No ministério de cada um será um despreparo, não está preparado para trás dias. Por isso, sempre haverá muitos derrotados neste meu negócio com o homem. Sei que colher frutos bons é ótimo, mas e os frutos ruins? Estes últimos, quer dizer, os frutos ruins, esses últimos precisarão ser tratados, pois os frutos ruins vêm das emoções e não do meu espírito. É para os doentes, para os aflitos que eu venho, para libertar. É preciso se tornar um vaso de bênção para acudi-los. Deverá tratá-los bem, alimentá-los, pois recebendo minha vida, eles também produzirão com abundância. Os seus frutos poderão ser muitos, para serem tratados, e se forem bem tratados, ficarão. Todos os que ouvem as palavras de Deus e atendem o seu chamado serão tratados, libertos e curados. Então, a finalidade do chamado de Deus na nossa vida, primeiro, é ensinar e treinar. Depois que ele te ensina, vem a fase do treinamento, ele vai colocar pessoas no teu caminho para treinar você. Mas tudo começa aonde? No Monte das Oliveiras. É preciso ter tempo com Deus. É preciso gastar tempo com Deus. Espero que esta mensagem faça você refletir mais sobre este assunto. Dê o teu tempo máximo para Deus e permita que Ele faça de você uma nova pessoa. E assim possa nascer em você um ministério abençoado. E que você dê muito fruto para o reino de Deus. Que Deus te abençoe.